Ok? Já entramos? Ah, que bom. Tudo bem? Boa noite, companheiras e companheiros. Meu nome é Rose Messias, sou dirigente da CST, da Corrente Socialista das Trabalhadoras, dos Trabalhadores, uma seção da Unidade Internacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, da UIT. E para nós é muito importante essa atividade hoje, né? Uma live aí do povo na rua no dia 19J, e tem uma importância muito grande, né? Nós da CST temos orgulho de estar hoje recebendo, né, o companheiro Glauber Braga, nosso deputado federal do Rio de Janeiro. Nós da CST, juntamente com outros setores, com o mandato do companheiro Glauber, um dos setores que estivemos aí numa batalha fundamental por construir o dia 29, né? Onde a gente teve assim, uma mobilização massiva no país inteiro, né? Assim, explodindo assim, aquela vontade das ruas para lutar contra o governo Bolsonaro, para fora o Bolsonaro, né? Lutar por vacina, por salário, por emprego. E agora a gente tem uma batalha fundamental agora, que é seguir a construção nas ruas, né? Dessa nossa luta. Então, assim, a gente vai estar começando daqui a pouquinho, né? O pessoal ainda está entrando, tá bom? Então a gente vai só aguardar mais uns minutinhos aí, tá bom? O pessoal vai estar entrando aí para a gente poder, daqui a pouco, dar início na nossa atividade, tá bom, pessoal? Vamos aguardar só mais uns minutinhos aí do pessoal poder entrar aí para a gente poder começar, tá bem? Vamos dar só, vendo aí o pessoal está entrando já, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa atividade aqui, o pessoal já vai entrar. Opa, gente! Cadê o pessoal aqui? Estou vendo aqui no Facebook, a galera aí já está entrando, então, assim, a gente vai dar início. Então, a ideia é o seguinte, pessoal, da gente hoje, né, ter essa atividade, a gente vai estar aí com nossos 3 companheiros que vão estar falando com a gente. A ideia, depois que os companheiros façam a sua explanação, né, sobre a situação política, necessidade da gente seguir nas ruas, a gente vai, em seguida, aí, abrir para perguntas, e os companheiros vão poder responder, tá? Então, a gente vai iniciar, né, a nossa atividade aí com uma companheira, né, companheira Bárbara Cinedino, que é dirigente aí do CEP, do Sindicato dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, e também é uma companheira que é dirigente nacional da CST, tá bom? Bárbara, aí pode começar com a gente aí, 10 minutos. Boa noite. Boa noite, companheiras e companheiros que estão nos assistindo. Primeiro, agradecer a participação de todo mundo que está aí assistindo a nossa live, agradecer a presença do companheiro Glauber, nosso convidado para participar dessa live de hoje, saudar o companheiro Babá, que está aqui na mesa com a gente, saudar a companheira Rose, que está mediando o nosso debate, e também o companheiro Danilo, que é militante da CST, dirigente da CST, que está ajudando aí a operacionalizar a nossa live. Né? Para nós da CST é muito importante esse debate que está preparando, na verdade, o 19J, né, que é o 19 de junho, principalmente porque a gente está vindo de um marco muito importante, que foi o sábado, dia 29 de maio, o Povo na Rua. Né? Foi a primeira vez durante essa pandemia que aqui no Brasil a gente teve uma convocação nacional das diversas frentes, sindicatos, movimentos sociais para um protesto numa data unificada contra o governo Bolsonaro. Foi um dia de protestos gigantescos. Aqui no Rio, a estimativa foi de 40, 50 mil pessoas na rua. Em São Paulo, mais de 100 mil. Né? Em todo o país, protestos em mais de 200 cidades, mais de 500 mil de pessoas na rua para protestar contra o Bolsonaro, né? Por vacina, auxílio, emprego, salário, demonstrando que existe disposição de luta da nossa classe e que para as ruas é um serviço essencial. Como disseram os colombianos, se um povo protesta nas ruas no meio de uma pandemia, é porque o governo é mais perigoso que o vírus. E a gente sabe que o papel genocida do Bolsonaro, perigosíssimo, e também conhece as pretensões autoritárias dele. Se o Bolsonaro pudesse, ele instauraria uma ditadura no Brasil. Né? E ele precisa ser parado, porque cada dia do governo Bolsonaro no país significa uma situação pior para o nosso povo e para a classe trabalhadora. Por isso que é tão importante os protestos
que aconteceram no 29 de maio se repitam numa jornada nacional de lutas para derrotar o Bolsonaro, que se repitam, que se ampliem, né? E a gente quer aprofundar esse debate, porque hoje esse tema sobre os protestos nas ruas para derrotar o Bolsonaro, ele está em discussão. Tem um setor expressivo da direção dos movimentos sociais e até dos partidos de esquerda que depositam na eleição de 2022 a única expectativa de derrotar o Bolsonaro. E aqui a gente quer dar alguns exemplos. Por exemplo, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, maior central sindical do país, não convocou os protestos do dia 29. Em vez de preparar nas bases dos sindicatos que dirige para participar dos protestos com força e também com segurança que é necessária nesse momento, né, deu declarações que mais despertavam medo, preocupação, do que, de fato, um incentivo à classe trabalhadora que já está exposta todos os dias no transporte público, nos seus locais de trabalho, né, e que deveria, sim, e deve ir para as ruas lutar por vacina, por seus direitos, né, mas, infelizmente, a direção dos seus sindicatos, dos sindicatos cutistas, da CTB também, tem outra estratégia, que não é organizar a classe hoje, mas preparar uma saída eleitoral para 2022, que, no caso, só se efetivaria em 2023. E a gente quer dar um outro exemplo que a gente acha muito importante também, que é o caso do PT, do Lula, né? O Lula ignorou os protestos do dia 29 de maio, não usou o seu prestígio para convocar os protestos, para mobilizar as suas bases para ir às ruas. Inclusive, o Lula já disse, né, que o Bolsonaro tem que governar até o final do mandato. E o Lula tem um outro projeto que não é ir às ruas. O Lula está costurando uma ampla aliança e busca angariar apoio para a sua candidatura à presidência em 2022. E aí, dentre os aliados do Lula, tem figuras como Zé Sarney, Renan Calheiros, os partidos mais diversos, né? Saindo do PT, do PCdoB, passando pelo MDB, o DEM, né? Essa semana, o Lula veio ao Rio e não foi para se solidarizar com a Kathleen, né? Aquela jovem gestante negra da periferia que foi assassinada numa operação policial no Lins, mas para um almoço com Eduardo Paes para preparar sua candidatura. Inclusive, nesse almoço, o Lula estava acompanhado da Gleice Hoffmann, presidenta do PT, que suspendeu a participação na mesa da plenária nacional que aconteceu ontem para preparar justamente o dia 19 para acompanhar o Lula nesse evento com o Eduardo Paes, demonstrando de fato qual é o projeto deles, né? E, infelizmente, essa estratégia de minimizar o papel das ruas e focar na eleição de 2022 está sendo adotada por setores também da própria direção majoritária do PSOL. E foi o principal motivo que levou, por exemplo, o Marcelo Freixo, a deixar o PSOL no dia de hoje e optou por uma suposta alternativa ao Bolsonaro, né, que significaria governar com os setores clássicos da burguesia, inclusive que tiveram com Temer, com Fernando Henrique, né, e está indo para o PSB. Mas no PSOL ainda, né, em São Paulo, por exemplo, Boulos se reuniu com o presidente do Republicanos, que é um partido da direita fundamentalista, né, na época era o partido do Flávio e do Carlos Bolsonaro, para iniciar uma aproximação no debate sobre o governo de São Paulo. E a gente não acredita que é possível construir uma alternativa para o nosso povo, para a nossa classe, com um partido fundamentalista do Crivella. E essa construção da Frente Ampla em 2022 como uma suposta alternativa, na nossa opinião, ela é muito equivocada por dois motivos. Primeiro, porque final de 2022 está muito longe e a gente não vê a menor condição de esperar que, enquanto tem milhões de pessoas passando fome, milhares de pessoas morrendo todos os dias, a gente acha que a nossa tarefa é enfrentar e derrotar o governo Bolsonaro agora. E o segundo motivo, que a gente acha que também está muito equivocado, é porque a suposta alternativa, na nossa opinião, não é uma alternativa de verdade. Nos estados onde o PT e o PCdoB governam, por exemplo, caso da Bahia, Maranhão, Ceará, eles não garantiram as medidas necessárias de isolamento com renda para conter a pandemia e também aplicaram reforma da Previdência, retirada de direitos, reprimiram mobilizações, reprimiram greve da educação.
Aliás, gente, o único estado em que teve repressão no dia 29 de maio, no nosso povo na rua, foi justamente o estado de Pernambuco, na capital Recife, onde governa o PSB, que é o partido para onde o Freixo está indo, e o PCdoB, né, numa ação truculenta da PM que deixou 2 pessoas cegas com bala de borracha. Né? Inclusive, a gente queria aqui repudiar essa ação e se solidarizar com os manifestantes feridos, né? Aqui no Rio, um outro exemplo, né? O último exemplo para a gente seguir. O município de Maricá, que a prefeitura que é governada pelo PT. Enquanto no CEP, a gente da educação fala, e o próprio PT, no sindicato, fala em combater a reabertura das escolas sem vacina, na prefeitura de Maricá, o PT planeja reabrir escolas sem vacina. Então, quando a gente fala de unidade, né, e aí tem um debate, inclusive, que nós, que estamos contra construir essa suposta alternativa eleitoral, somos sectários, e a gente não é. Porque a gente quer a mais ampla unidade com todo mundo. Só que ela tem que se manifestar nas ruas, nos protestos, como foi no dia 29, no dia 19. E, infelizmente, esses setores que falam muito da unidade estão perdendo a oportunidade de construir de verdade essa unidade nas ruas. Vou dar um exemplo. No site da CUT, não tem uma convocação de verdade para o dia 19. Pelo contrário, eles estão dispersando, né? Chamando uma mobilização das centrais sindicais para o dia 18, sexta-feira, e sobre o dia 19, eles se restringem a dizer que apoiam, né? Ou seja, só apoiam o dia 19, sem de verdade construir. E aí, outro exemplo aqui nosso, do CEP, né, que a maioria da direção do sindicato, incentivada pelos setores cotistas, mas também tem setores do PSOL, não organizam a ida da nossa categoria, não disponibilizam transporte, forma da categoria chegar com segurança, e pior, votaram e defenderam contrários a uma proposta na Assembleia de mobilizar e fazer visitas na base das escolas para convocar a categoria para participar do dia 19. E a gente acha que o que tem que ser feito é diferente disso. A gente acha que o correto é envolver ao máximo a classe trabalhadora com seus métodos de luta, paralisações, greves, atraso de entrada, para justamente fortalecer a presença da nossa classe e preparar um terreno favorável, né, para que a gente possa construir, na continuidade desse processo, por exemplo, uma futura greve geral contra o governo Bolsonaro. Né? Então, assim, se por um lado a gente está sentindo falta de ter uma construção e convocação de verdade por parte da direção da CUT e da própria CTB, por outro lado, o dia 29 demonstrou que existe disposição de luta e a gente tem que saber aproveitar isso e fazer diferente onde a gente atua. Por isso, a gente da CST, junto com o Glauber, inclusive a gente reivindica muito o papel que o Glauber vem cumprindo, né, de apoiar e colocar o seu mandato totalmente à disposição da convocação do dia 19, como fez no dia 29 também. E a gente da CST está fazendo como pode, na base dos locais de trabalho, né? Por exemplo, nos trabalhadores da Conurb aqui no Rio, nos trabalhadores dos Correios, em São Paulo, nos metroviários, na juventude, os servidores das universidades, nos hospitais universitários, nos locais de trabalho da SEDAI, nas indústrias operárias, nas escolas. Por exemplo, essa semana teve vacinação da educação aqui na quarta-feira no Rio. A gente foi no posto onde a educação estava vacinando, levamos nosso panfleto, a capa do nosso jornal da CST convoca o dia 19 e também estamos fazendo colaço de cartazes. Aí já fica o convite para quem quiser participar dos nossos colaços, dos nossos piquetes de jornal, das nossas panfletagens, né, nos diversos municípios e estados do país onde a gente tem intervenção para fazer um forte dia 19, porque a nossa batalha é para que essa luta continue até o Bolsonaro cair. Oi, gente. Tudo bom? Então, a gente acabou de ouvir, né, a companheira Bárbara, assim, que colocou para a gente de forma assim, bastante clara, né, a situação política hoje do país. E assim, a gente já tem hoje, né, assistindo a nossa live, quase 100 companheiros, né? Assim, uma live bastante vitoriosa, né, bem importante, assim, que a gente já tem até poder registrar, né, alguns companheiros e companheiras, no pessoal aí do núcleo do pessoal de Maricá, né, que são militantes da CST, estão presentes aí na nossa atividade. Temos companheiros aí, servidoras da Universidade Federal Fluminense, companheiros e companheiras dirigentes do Sintuf, né, um sindicato bastante de luta aí, né, que esteve presente aí com a sua
uma importante coluna aí no dia 29. A gente tem também aí companheiros aí garis, né, que estão em processo de luta aí, campanha salarial, que é importante a presença, né, que a gente tem que registrar aqui na nossa atividade. Nós temos também companheiros da Zona Oeste, né, tá o Pantaleão aí, que está aí colocando essa necessidade aí da gente ter a importância aí da resistência popular, né, a gente também tem muito acordo com você, Pantaleão. E assim, ao longo assim, da nossa live, a gente vai seguir aí falando aí das nossas presenças, assim, que tem sido bastante importante, assim, na nossa atividade, tá bom? Agora a gente vai passar a palavra para o nosso companheiro aí, muito conhecido entre nós, é um companheiro de larga trajetória, que muito nos orgulha, companheiro fundador do PSOL e dirigente da CST, companheiro Babá. Olá, companheiros, companheiras, estamos aqui nessa live, na presença do companheiro Glauber, que é o nosso deputado federal do PSOL e pré-candidato a presidente para o nosso partido. É importante ressaltar também a presença da companheira Bárbara Sinedino, que é dirigente do CEP, também dirigente da SST. E nós queremos colocar essa situação para o momento que nós estamos vivendo, de que nós não podemos parar as lutas que estamos travando. E essa situação toda que nós estamos vivenciando, tem que estar claro que a luta dos trabalhadores brasileiros está ligada à luta internacional. O que aconteceu dia 29 aqui foi a população se rebelando contra o governo ditador de Bolsonaro e Mourão, mas, ao mesmo tempo, é importante ressaltar que essas lutas vêm numa sequência. Foi da rebelião, da greve geral do povo palestino contra o governo israelense, essa situação que nós estamos vivenciando, e agora para a América Latina. Mobilização que teve no Paraguai para a exigência de vacina para a população, mas também, seguido, veio a luta dos trabalhadores chilenos e trabalhadoras chilenas, justamente para enfrentar os governos que ainda vêm da ditadura de Pinochet. E nesse processo, nas ruas, nas mobilizações, esses setores pinochetistas foram fragorosamente derrotados. É importante ressaltar que a luta prossegue, como aconteceu na Colômbia, onde, por todas as formas, o ditador Ivan Duque queria aprovar, a reforma que ele tentou aprovar, mas não conseguiu, a reforma tributária, como quer Bolsonaro no Brasil. E a mobilização popular impediu que ele assim fizesse. Ele teve que voltar atrás, mas não voltou atrás no sentido de querer aprová-la. E por isso continua num processo de repressão, tanto das forças do Exército como de milicianos. Mas o povo não sai das ruas. É importante ressaltar. Desde o final de abril até agora, a população continua insistentemente nas ruas, porque o objetivo não é apenas uma ou outra reforma, é colocar para fora Ivan Duque, que a população não aguenta mais. Nesse processo, para finalizar nesse momento essas lutas, é a vitória do professor no Peru, que veio lá dos campos desertos, abandonados, e que levou ele à vitória. Nesse processo, companheiros, é importante nós ressaltarmos que o que aconteceu no Brasil é que o povo não aguenta mais. Nesta situação que nós estamos vivenciando, o Rio de Janeiro é um exemplo disso aí. O que é que acontece? O governador ligado a Bolsonaro, que era vice do Witzel, aquele que dizia que tinha que atirar na cabecinha, mas não satisfeito, o vice que assumiu o governo
foi com toda a força repressiva, e a chacina que aconteceu no Jacarezinho, que foram, na verdade, 27 pessoas mortas barbaramente. Ou com a jovem grávida, que agora, nesses confrontos, foi assassinada. Essa é a política de repressão que é colocada contra os trabalhadores no Rio de Janeiro. E é por isso que nós temos que enfrentá-los. E é por isso que nós, do PSOL, aqui, não só defendemos a candidatura do companheiro Glauber, como nós somos frontalmente contrários a qualquer aliança do nosso partido com Eduardo Paes, que está aí na prefeitura e que durante a sua prefeitura, nos primeiro e segundo mandato, 70 mil pessoas foram colocadas para fora de suas casas para construir as obras superfaturadas da COP e das Olimpíadas. Portanto, companheiros, a nós só resta a luta. Nós queremos colocar essa situação porque na linha de frente dessas mobilizações está justamente o povo nas ruas, né? E a mobilização do povo na rua, que nós participamos junto com a UP, com o MES, com o companheiro Glauber Braga, seu mandato, PCB, nós da CST e outras forças políticas que estão somadas nessas mobilizações. Tanto que aconteceu no dia 29, como o super panelaço que aconteceu contra Eduardo Paes, contra o governo presidente ditador Bolsonaro, que tentou ir para a televisão falar, houve uma rebelião nacional, um super panelaço contra ele, que não aguenta mais a população, não o aguenta mais, tá certo? E é por isso, companheiros, que nós temos que derrotá-lo, colocá-lo para fora, como falou a Bárbara. Não podemos esperar lá 2022. Nós temos que ir para as ruas para derrotá-lo agora, para colocar para fora Bolsonaro e Mourão, com toda a sua tropa, né, que estão aí de militares em várias partes do governo e que estão fazendo todo tipo de atrocidades contra a população. E agora o Bolsonaro ainda quer que o ministro da Saúde, que vai ao Ministério da Saúde, dizer para a população, olha, quem tomou a vacina 2 vezes pode tirar a máscara. E ele é tão cara de pau porque só 10% da população tomou, na verdade, a vacina 2 vezes. Essa situação, companheiros, é importante ressaltar todo esse processo, porque nós queremos derrotar, mas nós temos um programa para isso. Queremos governar o país porque o Brasil tem dinheiro. Não é verdade aqueles que dizem que não tem. Tem, sim. O problema é que esse dinheiro não é aplicado para a população. Nós queremos dar um exemplo aqui para vocês. Em 2020, Bolsonaro pagou 1,381 trilhão de juros e amortização aos banqueiros. 39% do orçamento. Sabe em quanto foi para a saúde? 4,26%. E é por isso que os hospitais não estavam preparados, é por isso que não se faz concurso público, não se faz concurso público para poder, na verdade, contratar médicos, enfermeiros, através de concurso público, não se faz. E a saúde, na verdade, por sorte, que nós temos os companheiros do SUS que se jogam com tudo para aplicar as vacinas, essas vacinas que era para terem sido aplicadas já durante todo o período, e o Bolsonaro preferiu o quê? Cloroquina. E é importante ressaltar que os seus amigos ganharam bilhões com essa cloroquina. Tá? E a população, obviamente, não foi resolvido o problema da população. 480 mil mortos, Bolsonaro tem que pagar, o Mourão tem que pagar por isso. Mas há outro plano que nós temos que colocar aqui, companheiros, nesse processo, que é a situação dos bilionários. O que é que se faz? Que não se cobre imposto desses milionários. E é por isso que no nosso programa de governo tem a taxação das grandes fortunas. Para vocês terem uma ideia, já vou finalizando aqui, mas apenas 3 dirigentes da saúde privada viraram bilionários durante toda essa mortandade. E os banqueiros, 7 deles, ou seja, 10 bilionários durante a crise que levou o país a 480 mil mortes.
Essa situação, companheiros, no que nós teremos que fazer é aplicar esse dinheiro para a saúde, para a educação, para ter, na verdade, um salário mínimo para cada trabalhador desempregado, que é a situação que nós queremos colocar aqui. Nesse sentido, nós vamos finalizando aqui, para colocar o quê? Que nós vamos continuar nas ruas. O dia 19, 29 foi um exemplo, e agora, 19 de junho, nós temos que ir de norte a sul do país, novamente nas ruas, porque só nas ruas nós vamos colocar para fora Bolsonaro e Mourão. Não vamos aguardar 2022. E é com as nossas lutas que nós vamos derrotar. É isso aí, companheiros, e vamos dar continuidade com o companheiro Glauber agora na nossa live. Obrigada aí, companheiro Babá. Tá? Antes aí de entrar o Glauber, a gente queria aí seguir, né, continuando aí falando aí das presenças importantes aí na nossa atividade, né? Tá presente aí o professor Hans Miller, que é professor lá de São Gonçalo, né? Então, a gente queria saudar aí a presença do companheiro. Aí, continuando com a educação, né? Tem vários professores e professoras aí da educação do Rio de Janeiro, né? Que tem enfrentado aí uma luta dura aí contra o governo estadual, contra o Eduardo Paes, né? Na luta aí para impedir que seja reaberta a escola, né? Em meio dessa pandemia. Então, saudar a galera da educação, né? A presença também da nossa juventude, né? Juventude Vamos à Luta. Vários companheiros aí que são estudantes universitários, secundaristas, também estão presentes aí na nossa atividade. Saudar aí também, tem companheiros também de outros estados, né? Tem companheiros que são técnicos da Universidade Federal do Pará, da UFPA, né? Companheiros servidores da universidade, né? Que estão em luta também, tanto no Hospital Barros Barreto como no conjunto da universidade, né? Saudar a presença dos companheiros e das companheiras. Também aí companheiros e companheiras dos Correios, né, aqui do Rio de Janeiro, né, que tem enfrentado aí a luta contra a privatização, né, que o governo Bolsonaro está tentando impor aí contra essa importante empresa, né, brasileira, né, que também estão presentes aí na nossa atividade. Enfim, tem uma série de companheiros e companheiras que a gente vai seguir daqui a pouco anunciando. Antes de passar para o Glauber, né, só para fazer uma propaganda, a gente está aqui com o nosso jornal, né, que a Bárbara um pouco citou, é o jornal da CST, da Corrente Socialista das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, é o Combate Socialista, né, e na capa, pela importância que tem 19J, a gente colocou na capa, tá, 19J, povo na rua, necessidade da gente colocar para fora o Bolsonaro e o Mourão, vacina, salário e emprego. Então, para nós é uma importante ferramenta, né, de uma imprensa socialista, alternativa, que ajuda na construção da luta da nossa classe. Então, quem quiser adquirir, né, pode tanto colocar no chat, mas também falar também com os nossos militantes, com as nossas militantes, para adquirir essa importante ferramenta, tá bom, gente? Porque, evidentemente, que a gente necessita de instrumentos como esse, como é o nosso jornal. Então, assim, sem mais delongas, a gente vai passar a palavra aí para o nosso companheiro, camarada, né, que vem a nível nacional, cumprindo um importante papel, né, na luta aí por impulsionar as mobilizações, né, pela luta contra o governo Bolsonaro. Teve um importante papel aí no dia 29, agora também 29 de maio, também no dia 19 de junho, inclusive também no Rio de Janeiro. Ele é muito conhecido, não só aqui, mas a nível nacional, por defender as estatais, por lutar contra as privatizações das empresas, né, ou seja, lutar contra o ajuste que o governo Bolsonaro hoje quer aplicar contra a classe trabalhadora. Então, sem mais delongas, companheiro Glauber Braga, aí, você está com a palavra. Rose, bom demais estar aqui com você, com a Bárbara, com o Babá, com o Danilo. Agradecer pela generosidade, pelo convite da CST, para que a gente pudesse estar fazendo essa discussão sobre a conjuntura nacional e as nossas tarefas imediatas. Derrotar Bolsonaro é uma necessidade, e é para já. Não pode ser para amanhã, era para ser ontem. E aí terceirizar todas as nossas expectativas para o ano de 2022 ou para os aspectos institucionais seria um gravíssimo erro. Nem terceirizar para a CPI e BBB, nem para as eleições do ano que vem. Essa disputa tem que ser feita para já. Muitas pessoas me perguntam, mas e aí, o que você acha da CPI? Como elemento de acumulação de informação e de responsabilização do genocídio daqueles que tocaram a sua política de morte, sim. Como desmobilizador da luta da rua
e daquilo que a gente tem que fazer para já, não, de jeito nenhum. E aí é fundamental que, além de derrotar Bolsonaro, a gente desmonte as estruturas que dão sustentação ao governo de Bolsonaro e ao bolsonarismo, que no capitalismo brasileiro, nas suas facetas mais cruéis, né, são o ultraliberalismo, a tentativa de imposição de uma orientação fascista. E na avaliação que a gente faz, são 3 estruturas prioritárias que têm que ser enfrentadas. Eu estava ouvindo a Bárbara falar, fazer aqui a sua análise da realidade e as tarefas que a gente tem que cumprir, e a educação é uma das áreas que mais sofre porque ela está atravessada pelo ataque das 3 áreas que dão sustentação ao bolsonarismo. A primeira, na nossa avaliação, é a agenda de ampliação do desmonte do Estado nas suas garantias sociais, a aplicação da agenda ultraliberal de maneira enfática, profunda. A segunda, e que tem como principal figura pública de execução Paulo Guedes. A segunda, que dá sustentação à primeira, a agenda de ampliação do Estado penal, policial, punitivo. Figuras como o senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Bolsonaro, os generais militares oficiais que compõem o primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro, o que era a Operação Lava Jato, que dava sustentação, a relação direta que ele procura estabelecer com as polícias estaduais e também com as milícias, a relação com clubes de tiro de orientação à direita, tudo isso dá sustentação a essa política de ampliação da agenda do Estado Penal Policial Punitivo. Agora, não nos esqueçamos, né? No Rio de Janeiro especificamente, a intervenção militar colocada em prática pelo governo de Michel Temer teve como dos seus articuladores o senhor Raul Jungmann. E depois, quem foi nomeado interventor foi exatamente o Braga Neto. Quem é o Braga Neto? O Braga Neto hoje é o ministro todo-poderoso do governo de Jair Bolsonaro, que compõe a Casa Civil e articula e orienta os demais ministros do governo. E a terceira estrutura que dá sustentação ao governo de Jair Bolsonaro, os fundamentalismos diversos, uma orientação de natureza mais olavista, Damares e companhia. Derrotar Bolsonaro é enfrentá-lo, mas é enfrentar o conjunto dessas estruturas. É por isso que a gente não cai no jogo da chamada frente amplíssima, porque, na realidade, há a formação de um bloco de fato entre a direita liberal que se fantasia de centro e a extrema-direita. Quantos votos teve a proposta de privatização da Eletrobras na Câmara MP? Mais de 300 votos. Se não fosse a direita liberal estar votando em conjunto, ela não tinha sido aprovada. E isso se repete, camaradas, cotidianamente, é toda semana. Quem está lá no espaço parlamentar vê isso todos os dias. E, efetivamente, a gente se insurge em relação a isso. Uma coisa é a unidade que se estabelece numa fotografia. Unidade de ação contra o fechamento de regime bolsonarista. Não somos contra, não é isso. E, às vezes, a gente apoia taticamente, né, quando eles brigam do lado de lá. Como aconteceu, por exemplo, o Alexandre de Moraes enquadrando o fascista ligado a Bolsonaro, que é deputado federal pelo Rio. Agora, fotografia, ela não é filme. Ela não é a constituição de uma plataforma que possa ser feita de maneira conjunta. E a gente ter essa compreensão é fundamental para o enfrentamento que a gente tem que fazer para já. E, para isso, algumas tarefas nós consideramos fundamentais. Como o Babá teve aqui a oportunidade de dizer, a Bárbara, a Rose, a mobilização do dia 29, ela teve uma potência importantíssima, pareando ali, que foi a mobilização de estudantes no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. Como é que foram revertidos os cortes no primeiro ano do governo de Bolsonaro? Foi com o povo na rua, com a união de estudantes, professoras, professores, profissionais de educação como um todo, todos aqueles que se insurgiram contra a política de terra arrasada que eles tentam aplicar.
Como é que a gente faz agora? É fazendo de novo. É multiplicando o que aconteceu no dia 29. É colocando força para que o dia 19 seja maior. É organizando uma jornada de lutas. É dialogando com o sentimento da rua e com as mobilizações que estão sendo tocadas, com as greves que já estão acontecendo e que podem se ampliar por uma greve de caráter nacional. Fascista não recua porque a gente recua ou porque a gente faz cafuné liberal. Fascista recua quando não tem condições de avançar por conta da ação do povo organizado. Eu falava da educação, esse canalha, pessoal, chamado Paulo Guedes, eu fiz esse questionamento na semana passada, quando ele esteve na Câmara, o sujeito arrecadou dos fundos de pensão mais de R$1 bilhão para investir no setor privado. Então, o desmonte que eles estão promovendo, a gente não pode se enganar. Tem como objetivo garantir dinheiro para essa turma. É lucratividade. Em cima da fome das pessoas. Em cima daquilo que a gente está vivenciando. Mais de 116 milhões de pessoas que estão passando por algum tipo de insegurança alimentar. É fome, é não saber se vai comer nas próximas 24 horas, é não ter a certeza se vai conseguir alimentar a família, é diminuir a quantidade de alimentos que tem na mesa. E eles fazem isso para ampliação da lucratividade de grandes corporações, fazem isso para que o nosso país tenha um papel subserviente em relação a essas articulações mundiais que eles querem estabelecer como um fato no nosso país. E aí não dá para adiar, né? Tem que ser para agora. Sujeito que lucra e sucateia a educação pública para favorecer a educação privada, esse cara tem que ser enquadrado para já. Ah, não, mas temos que ser mais polidos. Que polidos? Né? A hora é de radicalidade na luta. Nós não escondemos aquilo que somos. Nós defendemos uma plataforma que seja não sectária, com caráter popular e com radicalidade política. A esquerda radical não vai se esconder debaixo da mesa. Ela se apresenta para confrontação. A moderação, ela é desmobilizadora. Bolsonaro trabalhou por mais de um ano, durante esse período do governo, para fazer com que os 20%, 30% que aprovam a sua administração fossem convertidos em militantes fascistas. E ficou uma situação de empate social por mais de ano, 30% para ele, 30% de rejeição e 30%, 40% no meio do caminho. Se a gente não tem uma postura de radicalizar e confrontar o que é a representação do governo de Jair Bolsonaro, a gente não consegue converter esse desempate social, porque agora mais de 50% já rejeitam o governo. Mas esses 50% que rejeitam têm que ser convertidos em militantes antifascistas com a capacidade de defender um projeto de esquerda, no nosso caso, com a capacidade de defender o fortalecimento da estratégia socialista. Os nossos objetivos são evidentes. E você só consegue mobilizar, organizar, se você não se apresenta pela metade. É uma necessidade de sobrevivência o enquadramento de Bolsonaro e daquilo que dá estruturação ao bolsonarismo. Dito isso, eu quero dizer que tem sido aí muito positivo militar ao lado das camaradas, dos camaradas da CST e das demais organizações que vêm construindo esse enfrentamento altivo, necessário, radical ao governo de Jair Bolsonaro, porque essa luta não se define na institucionalidade. Vocês acham que quando acabar, por aí eu termino, ou quando tiver a eleição de 2022, que a gente tem que trabalhar para derrotar ele agora, mas se ele tivesse até 2022, no dia seguinte, os militantes que dão respaldo ao seu governo iriam dizer, não, agora está aqui, está entregue para vocês. Claro que não. Essa turma vai tentar dar manutenção na marra, como já tem feito. E aí, se você não tem uma militância organizada de luta para fazer enfrentamento a esse pessoal, a gente perde. Delegar aos aspectos institucionais ou a posições desmobilizadoras moderadas é um erro
E no caso do enfrentamento a Jair Bolsonaro, pode ser fatal. Obrigado, camaradas, vamos firme. Obrigado pela oportunidade de estar compartilhando aqui esse momento com vocês. Me coloco à disposição para todos os questionamentos também que vierem a surgir aqui na live, na transmissão. Obrigada aí, companheiro Glauber, né, que fez aí uma importante contribuição, né, ou seja, essa necessidade, como ele colocava, da gente ter uma radicalidade na luta, né, porque a gente está vendo aí os ventos soprarem da América Latina, né, do mundo, das lutas que vem enfrentando, né, os governos que aplicam ajuste, que aplicam repressão, e a gente sabe que só com a luta é possível a gente impor, de fato, uma derrota a esse projeto que está aí, né, então é muito importante esse recado aí que o Glauber deixa aí para a gente. E assim, a gente já está recebendo, né, uma série de perguntas aqui de companheiros e companheiras, né? Enquanto seguem as perguntas, a gente vai seguir aí também fazendo uma propaganda aí, né, de alguns materiais nossos aí para os companheiros e para as companheiras, né? Aqui foi citada, né, aqui a importância aqui da gente mobilizar o 19, da gente fazer propaganda aí da necessidade de derrotar o Bolsonaro nas ruas. Então a Bárbara falou do colasso, né? Então a gente está aqui, nós da CST, produzimos esse cartaz aqui, na verdade, com uma contribuição militante, né, de vários companheiros aí que ajudaram para a gente fazer essa contribuição militante, e a gente tem feito colasso, né, em diversos estados. A gente está fazendo no Pará, em São Paulo, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, e é bem importante porque a gente quer propagandear essa necessidade da gente ir para as ruas, da gente poder debater salário, lutar por salário, emprego e auxílio, fora Bolsonaro, não pagando a dívida externa, né, como foi aqui citado pelo companheiro Babá, né, a taxação das grandes fortunas, que são também saídas fundamentais, porque dinheiro há, o problema é que o dinheiro vai para a classe dominante, né, e não para garantir, de fato, vacina e nem salário para a população. Então, quem quiser ser parte da nossa atividade, a gente vai seguir essa semana também o calendário de colasso, também para a gente poder ajudar na mobilização do dia 19, tá bom, gente? E assim, e junto aí com os cartazes, a gente também tem alguns materiais nossos, né, porque nós achamos que é fundamental, né, que as organizações de esquerda e socialistas, elas se autofinanciem, né, porque é aquela famosa, quem paga a banda escolhe a música, né? E a gente não aceita dinheiro de empresário, não aceita dinheiro de patrão, então a gente garante aí uma contribuição militante, a gente tem nossos materiais, a gente tem aqui o nosso livro da Palestina, né, que foi citado pelo Babá, a importância da luta palestina, que fizeram uma greve geral impressionante agora. A gente tem um livro que é um livro que coloca de forma bastante categórica, né, a luta, né, da Palestina, uma história de uma colonização. Então é bem importante, quem quiser adquirir, só colocar no chat. A gente também tem nos estados, nas regionais também esse livro. Se o Glauber já adquiriu, senão a gente já está aí deixando aí para ele também comprar com a gente o livro. Tem a nossa revista, né, porque ano passado foram 200 anos do nascimento do Engels, né, que coloca assim um legado assim impressionante junto com Marx, né, para a luta aí da classe trabalhadora. Então também tem a nossa revista, quem quiser adquirir, né, é fundamental aí para a gente também ter um instrumento, né, teórico que possa fortalecer a nossa luta na classe, né? Então são materiais aí da nossa organização, da CST e da UIT, que a gente queria compartilhar com vocês. Assim, das perguntas, né, que chegaram aqui para a gente vai aqui já ir vendo, né, assim, a ideia é que a gente possa inverter a ordem, ou seja, começa agora pelo Glauber, Babá e finaliza a companheira Bárbara, tá? Então, chegou aqui, a gente tem uma pergunta aqui da companheira Laís, né, que é lá de Niterói, da Juventude Vamos à Luta, que ela diz: o que vocês pensam que precisa ser a continuidade da luta contra Bolsonaro? Quais propostas para continuar essa luta, né? É uma pergunta bem pertinente, porque justamente é o que a gente está debatendo, né, essa importância da continuidade aí. Então, tem essa pergunta da Laís. Tem uma pergunta também do companheiro Marcelo Bertolo, né, que é dirigente do PSOL em Niterói, que ele fala o seguinte: como vocês veem essa proposta da CUT de chamar um ato no dia 18 de junho, ou seja, sexta-feira, né, um dia antes do dia 19, né? E como isso... e diz que apenas apoia o dia 19, né? Então, ou seja, a CUT chama um ato dia 18 de junho. Então, como vocês estão vendo essa proposta aí da CUT, né? Então, segue aqui, né? Estou vendo aqui no nosso chat.
Só vamos. Bom, também tem o companheiro Pedro Rosa, né, que é companheiro nosso, dirigente do Sintuf, né, servidor da Universidade Federal Fluminense aí. Ele pergunta: o sentimento de derrotar Bolsonaro é geral, que precisa unificar todo mundo. Então, por que a CST é contra a Frente Ampla, né? É uma importante pergunta, porque logicamente tem toda uma confusão que propositalmente os setores tentam, que devido à Frente Ampla tentam causar, né? Então é bem importante essa pergunta aí do companheiro. Bom, assim, que eu consegui ver aqui no chat são essas perguntas, né? Para o nosso companheiro poder responder. Então, assim, a gente queria passar, né, aí para o companheiro Glauber, né, que vai começar agora. E assim, a ideia, né, que a gente sabe que a gente também não pode fazer uma live muito extensa, então o Glauber já responde, já também faz essas considerações finais, tá bom, Glauber? Tá com você agora a bola. Maravilha, vou procurar ser bem rápido aqui, objetivo nas respostas, né? A do Pedro, que foi dirigida diretamente à CST, eu posso dar alguns pitacos aqui, né? Efetivamente são os camaradas da CST que vão responder, mas eu posso falar das diferenças que eu acho que são evidentes entre unidade de ação contra o fechamento de regime no enfrentamento a Bolsonaro e o que é a construção de uma plataforma comum. Mas eu começo pela Laís. O que vocês pensam da continuidade das lutas? Acho que tem que ter uma jornada de lutas. E nessa jornada, a convocação imediata se faz para o dia 19, nas plenárias que podem antecipar a organização dessas atividades, num tensionamento que é necessário aos setores, primeiro, de solidariedade a quem já está em greve e de ampliação daqueles setores que possam estar em greve, que não estão até esse momento, para que se constitua uma mobilização nacional que exerça pressão evidente sobre o governo Bolsonaro. Depois do dia 19 balanço e próximo passo. Por ser uma jornada, Laís, na nossa avaliação, a luta não pode parar. Essa luta tem que ser contínua até derrotar Bolsonaro e fraturar com força as estruturas que dão sustentação ao seu governo e à sua política de morte. Resumindo, a articulação na unidade daquilo que já vem sendo feito, solidariedade em greve, com uma movimentação maior, os mandatos continuando a fazer a luta institucional, mas se apresentando prioritariamente como mobilizadores da luta que não está fechada e limitada aos limites, aos aparelhos institucionais e às instituições da democracia burguesa, acreditando que essa luta se vira, de fato, com a mobilização e a organização popular. Jornada de lutas tem que continuar. Marcelo, qualquer ação que seja feita no dia anterior, eu não sei como é que se constituiu essa mobilização do dia 18, né? Como é que é a posição de cada uma das centrais em relação a isso. Eu posso falar de uma preocupação, né? Eu sempre tenho a preocupação de uma mobilização que possa ser um fator de desconcentração de um ato evidente que precisa ser amplificado. Uma coisa é se for uma jornada que mobilize prioritariamente para o dia 19. Você faz uma plenária no dia 17, que é mobilizadora do ápice, que é o dia 19. Agora, se não for constituído desse jeito, é sempre algo preocupante. E eu acho que assim, a nossa tarefa é ser tensionador de todas as forças políticas e do conjunto das organizações que ainda não se colocaram à disposição ou não deram a prioridade devida ao que é a mobilização que tem que ser feita prioritariamente na rua, nesse enfrentamento que não terceiriza para a próxima esquina a derrota de Bolsonaro, que ela tem que ser feita para já, tem que ser feita para agora. Pedro, um dia desse lá no Rio, né, na mobilização do dia 29, ele virou para mim antes de eu subir no palanque, ele falou, porra, solta esse grito aí, né? Não fica tímido aí na orientação da palavra, não, quando ela estiver acontecendo, né? E eu gostei, na hora, inclusive, que fui lá fazer uso da palavra, lembrei lá daquele estímulo que o Pedro tinha dado. E eu vou dar uma pitada, com certeza os companheiros da CST vão poder aprofundar
melhor, porque o questionamento foi feito diretamente para a organização. Uma coisa, e aí eu repito, é fotografia. Unidade de ação contra o fechamento do regime. Apoiar taticamente a disputa do lado de lá. Outra coisa é a constituição de uma plataforma que cada vez mais se demonstra como aplicação de um programa e, inclusive, colocando todas as suas energias na via eleitoral. O que a Frente Amplíssima quer é uma aliança eleitoral que terceiriza tudo para 2022 e que descaracterize por completo o programa da esquerda. E aí alguns vão dizer o seguinte, mas, Glauber, isso não é divisão, vocês não estão trabalhando para dividir a esquerda? Claro que não. Quem divide a esquerda, quem procura dividir a esquerda, é a direita, que fica tentando capturar o nosso programa para que ele não possa ser apresentado para o conjunto da população. Aí alguns vão dizer o seguinte, não, isso é principismo. Não, efetivamente é a afirmação de princípios, mas tem aspectos bem pragmáticos. A maioria do povo rejeita a agenda ultraliberal. O Datafolha fez pesquisa, de cada 10 brasileiros, 6 a 7 dizem que são contra as rodadas de privatizações. A maioria é contra a reforma trabalhista. A maioria está sofrendo as consequências da fome por conta da aplicação dessa política. Aí eu pergunto, se essa é a estrutura de sustentação mais frágil do bolsonarismo, por que a gente vai diluir o nosso programa numa aliança com essa turma ou numa aproximação que tenha caráter eleitoral ou como apresentação de uma plataforma, já que eles são inimigos, de fato, da classe trabalhadora e fazem os seus ataques de maneira cotidiana? Não podemos, e há uma diferença concreta entre unidade de ação contra o fechamento de regime e uma frente ou uma plataforma comum, nisso que alguns tentam designar como frente amplíssima. Obrigado, camaradas, mais uma vez, pela oportunidade de estar fazendo aqui esse papo com vocês. Se hoje a gente tem o PSOL como instrumento de luta, a gente tem que agradecer aquelas camaradas e aqueles camaradas que tiveram a coragem política da Fundação. A minha saudação aqui, mais uma vez, a Babá, e o meu agradecimento também a Danilo, a Bárbara e a Rose. Um abração. Um abraço para o Pantaleão, que eu vi que estava aí também acompanhando a transmissão. Obrigada, Glauber, aí, importante contribuição, né? Então, em nome da CST também, agradecer muito a tua presença, né? A importância aí da gente ter, nesse último período, ter tido uma atuação comum, né? Não só internamente no partido, né? Por construir um polo aí radical que possa combater essa política aí da frente ampla, né? Amplíssima, mas também, fundamentalmente, na luta de classes, né? Atuando no dia 29, atuando agora por construir o 19 de junho, né? Agora a gente vai passar a palavra para o nosso companheiro Babá, que também vai responder as perguntas e fazer também as suas considerações finais. Fala, Babá. Bem, companheiros, o Marcelo, o Pedro, que nós queremos colocar aqui que esse negócio de frente ampla ou amplíssima não deu certo nos 13 anos do governo do PT, para ser mais claro. Né? Foi com esse discurso que o Lula apresentou o Sarney para a presidência do Senado, não é certo? E começou a fazer alianças, inclusive com Roberto Jefferson, que todo mundo conhece, né? E daí foi ampliando e deu no que deu, não é certo? Só para vocês compreenderem o processo de impeachment da Dilma, os que votaram o processo de impeachment da Dilma, entre os quais o PSB, é importante ressaltar, que é o partido que Marcelo Freixo está indo agora. E por que está indo? Porque nós não aceitamos aliança com Eduardo Paes, com Rodrigo Maia e outras figuras mais, como quer o Lula. Quer repetir a história. E nos expulsaram do PT porque nós votamos contra a reforma da Previdência determinada pelos banqueiros, entre os quais Henrique Meirelles, que, na verdade, ficou como presidente do Banco Central, veio do Banco Boston para dirigir o Banco Central por 8 anos durante o governo Lula. E isso, na verdade, não deu certo. Justamente porque se aliar com a burguesia, você vai ter que se adaptar ao que ela quer fazer. É que nem agora. Novamente vem o Lula, não, temos que ter ampliando. Para enfrentar o Bolsonaro, para enfrentar o Bolsonaro é rua.
é mobilização, coisa que o Lula não fez. Porque no dia 29, o Lula ficou calado, né? Não quis se expor. E essa situação é lamentável. Pela figura do Lula, era para ele estar na linha de frente lá em São Paulo, na mobilização contra o Bolsonaro. E vamos ver o que ele vai fazer dia 19, porque ontem ele esteve almoçando com quem? Com Eduardo Paz. Eduardo Paz, que eu já coloquei ainda agora, a política que ele fez como prefeito anteriormente, e que foi apoiado, sabe por quem, na última eleição? Doutor Jairinho, o assassino de crianças. É isso, Eduardo Paz. Como é que nós podemos nos aliar a um cidadão desse? Ou a presidência da CPI, que é o Renan Calheiros, que agora virou, na verdade, também aliado de Lula. Aliás, foi aliado durante todo o governo de Lula. Nós queremos colocar que nós, do PSOL, fomos expulsos do PT, construímos um partido justamente para enfrentar a burguesia e não para se aliar à burguesia. Essa situação, Pedro colocou aqui, nessa situação de nós da CST, porque nós somos contrários a isso, somos contrários a isso porque, por isso mesmo, nós queremos aqui e apoiamos o companheiro Glauber Braga, que decidiu lançar-se como candidato, pré-candidato à presidência pelo PSOL. E tem nosso total apoio. Por que nós vamos apoiar Lula? Que é o que hoje, infelizmente, uma boa parte do PSOL quer. Nós não queremos. Nós queremos disputar o primeiro turno para enfrentar Bolsonaro. Mas enfrentar Bolsonaro não em 2022, nós queremos é agora. Justamente para poder, na verdade, colocar esse senhor para fora. O cara que matou 480 mil pessoas e muitas mais estão morrendo, né? Essa situação, justamente para quê? Para que seguir o exemplo da América Latina. Porque foi assim no Chile, foi na Palestina, foi assim que aconteceu na Colômbia, que continua acontecendo. É a rebelião do povo nas ruas que determina, na verdade, o governo que nós queremos. Por isso, nós defendemos a candidatura do companheiro Glauber, porque ele, na verdade, apresenta o seu nome para que nós, do PSOL, tenhamos candidatura desde o primeiro turno. E não sair em aliança de frente ampla, como quer o Lula, é certo? Que ele vem aqui, como já colocamos anteriormente, foi ao almoço com Eduardo Paz, mas não apareceu na frente do povo que estava ali, na frente do povo lutando, na Assembleia Popular que teve. Nem a presidente do PSOL preferiu comer os acepipes, na verdade, do Eduardo Paz, que é um verdadeiro veneno, ao invés de estar junto com o povo nas lutas e nas ruas. Essa situação, nós queremos, para finalizar aqui, colocar que nós, na verdade, defendemos um governo de enfrentamento. E governo de enfrentamento começa com um programa claro, coloquei ainda agora há pouco, mas impedir as privatizações, como está fazendo o Bolsonaro, que quer privatizar os Correios, a Eletrobras, a Petrobras, como fez Fernando Henrique durante o seu governo. E o dinheiro para onde vai? Vai para os banqueiros, não vai para a classe trabalhadora. E entrega patrimônio público. Isso é as lutas que nós temos que travar. A saúde, nós temos que defender claramente a suspensão do pagamento da dívida para poder aplicar na saúde, na universidade que eles estão atacando agora fortemente. Eles aplicam 2,29% em educação e 39% para os banqueiros. Aplicam 0,23% em ciência e tecnologia, tão necessária para o nosso país. Aplicam 0,02% de saneamento básico, que é doença na veia. Portanto, companheiros, é essa política que nós defendemos. Cobrar dos grandes bilionários desse país para que, na verdade, eles sejam atacados, pagando altos impostos para poder voltar isso para a sociedade. E não é isso que eles fazem. Então, é essa discussão
que nós travamos aqui e que queremos concluir para chamar a companheira Bárbara, mas dizendo, aqui eu finalizo, o companheiro Marcelo Freixo está dando um passo em falso. Saiu do PSOL, né, para poder ir para o PSB. O mesmo PSB que votou o impeachment da Dilma, o mesmo PSB que lá em Pernambuco colocou a polícia militar para reprimir a mobilização. Não serve para nós. E é por isso que nós apoiamos o companheiro Glauber Braga como nosso pré-candidato à presidência da República, com todo um programa à esquerda para enfrentar a burguesia. Muito obrigado. Obrigada aí, companheiro Babá, né, aí que colocou para a gente bem, né, essa importância aí desse debate, né, da gente seguir aí nas ruas, né, de derrotar o governo Bolsonaro, e da necessidade da gente também ter fazer uma oposição, né, essa política aí, dos que querem aí defender a aliança aí com os setores da burguesia, né. Agora a gente já está aí finalizando, né, a nossa atividade, a gente vai passar a palavra agora à nossa companheira Bárbara, que vai responder nas perguntas e também vai fazer suas considerações finais. Bárbara, é com você. Pessoal, primeiro dizer... Só um minutinho. Ajustar o som aqui. Primeiro dizer que que é muito bom, né, debater aqui com o Glauber, com o Babá. Estou adorando a Rose aí na nossa mediação também. E dizer que acho que a principal tarefa e nosso principal objetivo com essa live é ver como a gente pode fazer um baita dia 19. Então, primeiro, já falamos um pouco o que a gente acha que deveria ser feito, né, das centrais sindicais, né, qual deveria ser o papel, que seria, de fato, na porta das fábricas, na base, fazendo assembleia em cada categoria para ajudar a preparar, mobilizar, fazer assembleias, por exemplo, no CEP poderia ter uma assembleia em cada regional, em cada núcleo, para ver quem vai, fazer lista de quem vai. Então, onde a gente da CST está, essa vai ser a nossa batalha e vai ser a nossa tentativa. Né? Especialmente porque a gente acha muito importante que a classe trabalhadora, um pouco como na Colômbia, tome as rédeas do processo. Né? Lá na Colômbia, o estopim foi o 28 de abril, que foi na greve geral. Então, a gente acha que é possível, a partir do que o 29 representou, ter uma continuidade. Né? E o próprio 19 ser parte disso. Da gente ver como a gente continua. Então, acho que primeiro pegar isso, né, que é possível manter o que a gente construiu no dia 29. É um patrimônio do nosso povo que está indignado com esse governo. Né? Inclusive, ver, por exemplo, ter uma próxima plenária, né, a gente acha que é muito importante ter uma próxima plenária para dar continuidade, para dar organização e manter essa unidade que está sendo construída e que as centrais sindicais, e aí respondendo um pouco, concordo com a resposta que o Glauber deu, a pergunta do Marcelo sobre o dia 18, é uma enrascada. Pode parecer progressivo, mas, na nossa opinião, é um tiro no pé. Porque se o dia de construção é o dia 19, qualquer calendário que você convoque para dispersar não ajuda. Então, às vezes, até parece que vai ser bom, parece que vai ajudar, mas na prática atrapalha. É difícil você levar um peão, sendo que a gente não está num processo que está tendo luta todo dia, para ir para a luta 2 dias seguidos. Acaba que esse cara vai escolher um dia ou outro para ir. Né? Então, se é o dia 19, é o 19. Agora, que sirva de experiência de reflexão. As centrais estão dispostas a chamar um dia de semana, com paralisação de tudo? A gente pode pensar, a gente topa, mas isso tem que ser construído. Só não vale convocar um outro dia, parecendo que vai ser bom, e para o dia mesmo que é a Vera, né, que a gente fala, que é o dia 19, dizer que apoia. Apoia não, tem que chamar. A CUT tem que chamar, tinha que estar chamando com toda a sua força, com toda a sua base, com todo o seu potencial que poderia influenciar. Porque quem faz isso não é a base da CUT, não. Quem faz isso é a direção. Se você for nas categorias onde a CUT dirige, a base está disposta, a base quer ir. E eles não mobilizam, depois dizem, não, a base não quer, e a gente acha que a culpa não é da base. Então, primeiro sobre o dia... como convocar e como construir, a gente acha que é por aí.
E, assim, ver como é que a gente constrói. Inclusive, fazer um convite para o pessoal, né? A gente da CST vai estar com tudo. Vamos estar com a nossa coluna nos estados, né? Com as nossas bandeiras, com a nossa agitação. Então, quem está participando da nossa live, a gente convida para ser parte da nossa coluna, ajudar nos nossos instrumentos, trazer sua bandeira, trazer o seu cartaz e vir conosco para a coluna da CST. Já fica o convite. E um pouco pensar, porque o que a gente precisa é continuar isso, né? Aí, quando a gente pensa na Colômbia, é isso, eles começaram no dia 28 e não pararam. As centrais sindicais chamaram outras datas lá e o povo continuou, né? Então, a gente acha que por aí a gente poderia tentar fazer algo assim, né? Esse é o principal objetivo da CST, é o nosso principal objetivo com essa live, por isso que a gente também fez questão de chamar o Glauber, porque a gente vê que, de fato, o mandato do Glauber está à disposição do 29 esteve à disposição do 29, está do 19, e que a gente possa ter novas datas para ter companheiros importantes e que usem todo o seu prestígio a serviço disso, né? Se todas as figuras públicas, se todos os movimentos sociais, se todos os sindicatos estivessem fazendo neste tom, certamente o 19 poderia ser muito maior do que ele já vai ser. Então, para concluir, acho que é importante, o Babá pegou bem aí qual é a nossa saída, né? Porque, de fato, quando a gente vê essa situação dos banqueiros lucrando bilhões, trilhões, e o nosso povo passando fome, a gente está numa situação de miséria muito grande, a gente diz que tem de onde sair o dinheiro, porque esse eu acho que é a principal questão, né? Para quem está desempregado, para quem está... a gente não tem vacina, né? E aí tem um debate sobre a quebra das patentes da vacina. As grandes indústrias farmacêuticas multinacionais, elas lucram com a nossa morte, com a morte dos nossos pares. E se quebra a patente da vacina, pode produzir em massa, sem se preocupar. Então, assim, o pessoal está morrendo à toa não, para o lucro dessas multinacionais. Por isso que a gente pega também esse tema no programa, né? Esse tema das grandes fortunas, que um bilionário, um trilionário, o quanto ele lucra, né? Daria para, se a gente taxa essas fortunas, a gente poderia dividir esse dinheiro para toda a população, suspender, parar de pagar essa dívida imoral que já foi paga e repaga 1000 vezes, né? Para a gente ter dinheiro para emprego, para salário, reajuste, né? A gente, servidor do Estado aqui do Rio de Janeiro, estamos com salário congelado há 7 anos, né? Para ter a saúde para a nossa população. Então, a gente precisa dizer que existe uma alternativa. Ter moradia, tem muita gente morando na rua, ter moradia para a vida do nosso povo melhorar. Existe uma saída e, na nossa opinião, só existe uma forma da gente conquistar essa saída, que é com o nosso povo na rua, com a nossa mobilização. Então, vamos todo mundo junto no dia 19 de junho. Muito obrigada aí para todo mundo que assistiu a gente. Tamo junto. Obrigada aí a companheira Bárbara, né, que finalizou. Agradecer mais uma vez aí, né, a presença do Glauber aí, que tem atuado conosco e tem cumprido um papel muito importante, né, coloca essa necessidade que o parlamentar, como ele mesmo colocou, né, de que o processo da luta contra o governo, ela não vai se encerrar na institucionalidade, né, só as ruas, os postos de mobilização que vão dar, de fato, aí o pontapé fundamental para a gente poder derrotar a política do governo, né. Então, agradecer muito em nome da CST, a presença dele aqui, dizer que a gente vai seguir juntos, né, aí com ele, tanto atuando aí no PSOL, como na luta de classes, né, junto aí no polo que a gente vem construindo, que é o povo na rua, aí, porque com certeza depois do dia 19 a gente vai ter que seguir um processo aí de calendário de mobilização aí que é fundamental, né, agradecer a presença do companheiro Babá, né, da Bárbara aí, que são 2 companheiros fundamentais aí na nossa organização, na CST, que deram aí, né, que colocaram aí a nossa visão sobre a situação política, agradecer aí também os companheiros que estiveram aí na parte técnica da live, né, o companheiro Danilo aí, que é o nosso companheiro aí que cuida de toda essa parte, poder garantir essa parte técnica, a companheira Joyce, que fez também a arte aí da nossa atividade, e agradecer a todos que estiveram aqui conosco até agora, tá bom? Muito importante essa atividade, e chamar todo mundo a construir essa próxima semana, todas as forças aí na base, o dia 19, e no próprio dia 19 está conosco aqui nas nossas colunas da CST, tá? Obrigada, gente, boa noite aí a todo mundo. Tchau, tchau.